Bom, gente, então nessa segunda etapa aqui, a gente vai ver sobre o que é um alceno, né? Qual a diferença do alceno para um alcano, para um alcino e para um areno, por exemplo. Gente, o alceno ele vai ser caracterizado por essa dupla ligação entre átomos de carbonos, né? Então, os alcenos, eles também podem ser chamados de olefinas, né? O alceno ou olefina é a mesma coisa. Eles são chamados de hidrocarbonetos insaturados. O que é essa insaturação? Justamente a ligação dupla, né? Então, a hibridação desse carbono que faz a ligação dupla, né? Participa da ligação dupla, ele vai ser do tipo sp2. Qual vai ser a fórmula geral? A fórmula geral desses átomos, desses compostos, né, dessas olefinas, a CnH2n, ou seja, a quantidade de hidrogênios é sempre o dobro da quantidade de carbonos. Então, eu trouxe o exemplo aqui do 2-buteno. Observe que eu sempre tenho prefixo no nome, né, infixo e o sufixo. O prefixo, igual a gente já viu, mostra para a gente a quantidade de carbonos que aquele composto possui. O infixo é o que vai trazer para a gente a informação do tipo de ligação que aquele composto tem. Ah, ele é um composto que tem esse N aqui, então ele vai indicar que ele vai ter dupla ligação entre átomos de carbono. E o sufixo vai indicar para a gente qual é a função orgânica. É um álcool, é um alceno, perdão, é um álcool, um aldeído, uma acetona, né? Qual é a função orgânica? Nesse caso, esse O vai indicar para a gente que a gente está falando de hidrocarboneto, ok? Então, aqui 2-buteno. Como é que vem esse 2 aqui na frente? Esse 2, ele vai indicar para a gente justamente, pessoal, aonde está a ligação dupla, ó. 2-buteno vai indicar para a gente que a ligação dupla está no carbono 2. Então, deixa eu chamar esse aqui de carbono 1, esse aqui de carbono 2, e esse aqui de carbono 3, e esse aqui de carbono 4, a ligação dupla está entre o carbono 2 e o carbono 3, tá? Novamente, eu trouxe para vocês aqui o exemplo do 2-hexeno, para vocês desenharem a fórmula estrutural plana, a fórmula condensada e a fórmula de linhas. Tentem fazer e tragam, por favor, as dúvidas de vocês amanhã no nosso momento de atendimento ao aluno, tá? Tentem fazer do jeito que vocês sabem, né? Ou acho que deve ser assim, tudo bem? As propriedades dos alcênios são propriedades bem parecidas com os alcanos, né? A diferença é que eles são pouco solúveis em água, igual os alcanos também, né? São quase insolúveis em água, e são solúveis em solventes polares. A diferença é que os alcanos eles vão ser solúveis em solventes apolares e os alcenos vão ser solúveis em solventes polares, né? Eles são menos densos que a água também. Então, se você colocar um alceno e a água, né? Geralmente o que é o alceno, ele vai ficar em cima e a água vai ficar embaixo. Eu trouxe aqui também, gente, exemplos de alcenos que são importantes para a gente. Por exemplo, a borracha natural, né? Que é obtida ali da seringueira ali, né? Observe que a borracha natural, ela também é um alceno. Olha que eu tenho a dupla ligação, né? E também, observe que a gente tem aqui, ó, unidades que vão se repetindo, correto? Que são bem parecidas, certo? Então, essas unidades que se repetem são chamadas de monômeros. A repetição, né, ou a junção de vários monômeros vão ser chamados de polímeros. Então, a borracha natural ela é também um tipo de polímero, ok? Aqui, gente, a gente tem o eteno, certo? Eteno aqui. O eteno, ele é importante na produção do etanol. Olha aqui, eu posso produzir o eteno, o álcool, né, o etanol aqui, através dessa reação, ó, do eteno, né, do etileno com água e com o ácido sulfúrico, né? Mais à frente, quando estiver falando sobre reações orgânicas, a gente vai saber direitinho como é que isso acontece, né? Como que essa reação acontece. Mas só para vocês saberem, né, como que funciona. Observem aqui a situação
do 1-buteno, né? No caso aqui, olha, eu tenho buteno, but, 4 carbonos, são 1, 2, 3, 4 carbonos, né? Aqui eu tenho ligação dupla, correto? E o O, eu tenho hidrocarboneto, ou seja, eu só tenho carbono e hidrogênio naquela fórmula. Trouxe aqui também a fórmula de linha ou fórmula de bastão também, tá? Vocês podem ouvir isso também. Fórmula de bastão, a gente vai ter aqui, olha, que não mostra nenhum átomo de carbono, nenhum átomo de hidrogênio, mas ele mostra pra gente a ligação. Se tem ligação dupla, vai ter que mostrar, entendeu? Não tem como falar, ah, isso aqui é um buteno, mas não, cadê a ligação dupla? Precisa mostrar, ok? Novamente aqui a fórmula molecular aqui, olha, a fórmula molecular vai ser o dobro da quantidade de hidrogênio, vai ser o dobro da quantidade de carbonos, correto? Então, obedecendo aquela fórmula, a fórmula geral lá, CnH2n, ok? Isso também vale para tudo, olha. Por que agora eu pergunto para vocês aqui, por que eu comecei a numerar da esquerda para a direita e não da direita para a esquerda, né? Por que eu comecei a numerar nesse sentido aqui, ó? Por que eu comecei a numerar nesse sentido? Alguém consegue explicar para mim, por favor? Podem falar um de cada vez para não embolar, ok? Podem também falar pelo chat. Porque é a linha dos números positivos. Mais ou menos isso, né? Na verdade, se eu começasse a numerar aqui, ó, se eu começasse a numerar, chamar isso aqui de 1, isso aqui de 2. Não ia estar errado também, né? Pode fazer isso sim, pode. Vamos ver por que que não pode fazer, né? Por que que eu não posso fazer isso? Observem que lá no slide anterior, né, na primeira parte, a gente falou que para botar o nome de ramificação, de dupla ligação, tem que estar no menor número possível. Então, se eu colocasse aqui, se eu colocasse, né, nesse sentido aqui que eu falei com vocês, né? Se eu colocasse nesse sentido aqui, né? Por que estaria errado? Porque esse daqui ficaria, então, ó, se eu contasse 1, 2, 3, seria o 3 traço buteno, né? 3 buteno é maior do que 1 buteno, correto? Então, eu não posso chamar esse daqui de 3 buteno, porque o número dele estaria maior, a dupla ligação estaria no carbono que tem maior número. E a regra diz que, para numerar a cadeia, a dupla ligação tem que estar no carbono de menor número, certo? Então, sempre façam isso, numera dos dois jeitos e vê e compara. Ah, nesse daqui a dupla ligação ficou no menor número, então é esse daqui que está certo. Se você ficar na dúvida, né, de se está certo ou não, numera a cadeia carbônica dos dois jeitos, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Ah, esse aqui ficou com menor número. Então, o que tiver menor número é o que vai ser a resposta correta, beleza? Então, não pode ser de qualquer maneira, não. Tem uma regra sim, né? Aqui a gente tem, ó, o 2-hexeno, ó, no 2-hexeno aqui, a gente tem, ó, cada aresta dessa, cada pontinho aqui, ó, representa um átomo de carbono. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? 2-hexeno, né? Então, significa que o átomo de carbono está entre o carbono 2 e o carbono 3, tá? Então, como eu falei, na fórmula de linha tem que mostrar onde está a ligação dupla. Se tiver ligação tripla, também. E lembrar da fórmula molecular, né? Que é a quantidade de hidrogênio para o alceno é sempre o dobro da quantidade de átomos de carbono, tá vendo? Sempre vai ser o dobro, ok? Sempre vai ser o dobro aqui, beleza? Beleza. Vamos lá, então. Vamos em frente, né? Agora, gente, nós estamos os alcadienos. Aqui é um L, tá? Desculpa a digitação errada, que é alcadienos, é com L. Significa que, se eu tô falando de um alcadieno, gente, observe aqui, di indica para mim 2, certo? 2, e eu tenho em aqui, ó,
duas duplas ligações. Então, a gente tem aqui o exemplo do 1,2 butadieno. O que significa isso, né? Esse buta vai indicar que eu tenho 4 átomos de carbono aqui, ó, 1, 2, 3, 4, né? Esse dien indica que eu tenho duas ligações duplas. Mas aonde está essas duplas ligações duplas? Aqui, ó. Uma está no carbono 1 e a outra está no carbono 2. Então, aqui, por isso que eu tenho essa dupla aqui, ó, no carbono 1 e a outra entre o carbono 2. Beleza? Então, na hora de desenhar, como que fica? Olha aqui, ó, a ligação do butadieno, 1,2 butadieno, ó. A ligação fica assim, tá vendo? Certo? E novamente, agora, observe que o que vai mudar? A fórmula geral. Olha aqui, a fórmula geral, quando eu tenho um alcadieno, é CnH2n menos 2, correto? Então, essa é a diferença também, né? Se você vê que o composto ele tem fórmula CnH2n menos 2, provavelmente eu estou falando de um alcadieno, ou nós vamos ver de um outro composto ali. Estou falando de alcadieno, ou nós também estaremos falando de um alcino, tá? O que vai diferenciar um alcino de um alcano ou de um alceno? É justamente essa ligação tripla aqui entre átomos de carbono. Ok? Gente, só um minutinho aqui, por favor. Só um minutinho aqui, rapidinho. Ô, Wesley. Boa tarde, Roy. Gente, voltei, desculpa. Seguindo em frente aqui, então, falando sobre os alcinos aqui, olha, a gente vai ter também, eles são uma subclasse dos hidrocarbonetos, mas eles vão ter ligações do tipo tripla. Então, também vão ser compostos insaturados, ok? Qual vai ser a hibridização do carbono que tem a ligação tripla? Gente, vai ser a hibridização do tipo sp. E a fórmula geral vai ser CnH2n menos 2. Então, cuidado na hora de avaliar aí. Nessa fórmula geral, eu posso ter tanto um alcadieno como um alcino, ok? Eu também posso ter essa variação aí. Aqui eu trouxe a fórmula do etino, ou do acetileno, né? Que é comumente chamado de acetileno. Novamente aqui eu tenho o etino, et. Eu tenho 2 carbonos, né? In. Eu tô falando de uma ligação tripla entre esses 2 átomos de carbono. E o, tô falando do sufixo, que eu tô falando de um hidrocarboneto. Trouxe aqui, gente, também um exemplo do 2-pentino. Então, tentem fazer, normalmente eu falo isso com vocês, tentem fazer essa fórmula no caderno aí. Tentem desenhar a fórmula estrutural plana, a fórmula condensada e a fórmula de linha para que vocês memorizem e treinem isso. É importante que vocês saibam fazer isso, né? Esse tipo de desenhar esse tipo de estrutura, ok? Nos alcinos, olha, eu trouxe aqui o exemplo do 2-pentino, por exemplo. Tem 1, 2, 3, 4, 5 aqui, né? Olha, novamente, como é que eu tô numerando? Tá vendo? Não tem uma regra, numera da direita para esquerda, numera da esquerda para direita. Não é essa a regra. A regra diz que a dupla ligação ou a tripla ligação tem que estar no carbono de menor número. Então, mesmo que seja da direita para a esquerda, a fórmula que tem menor número é que a dupla ligação está entre o carbono 2 e o carbono 3. Então, esse aqui seria o 2-pentino, ok? Só para vocês saberem da fórmula geral aqui, ó, CnH2n menos 2, segue a mesma linha de raciocínio que a gente vinha falando até agora. Sempre trago também esse quadrinho, olha, para poder lembrar, né, que o pente aqui é 5, tá vendo? Pentino 5, ok? E por último, gente, mas não menos importante, nós vamos encerrar essa aula de hoje falando sobre os arenos, né? O que é um areno? O areno é completamente diferente do alcano, de um alceno e de um alcino. Ele é o composto que vai ter um ou mais anéis aromáticos na sua constituição. Então, os arenos são hidrocarbonetos aromáticos, né? Que vão ter um ou mais anéis aromáticos.
Os carbonos que fazem parte, né, desse anel aromático vai ter hibridização tipo sp, e o mais importante, não tem uma forma geral, porque eu posso ter um areno que tem 1, 2, 3, 5 anéis aromáticos. Então, não tem uma fórmula geral para poder aplicar, igual a gente tem para os demais hidrocarbonetos, né? Observem aqui, essa estrutura vocês devem ter visto já em livro, né? Aqui, em vários lugares, né? O que significa isso? O que é esse... O que significa, né? Esse hexágono com essa bolinha no meio, né? Gente, lembram lá de quando vocês estudaram sobre ligações químicas lá nos anos anteriores? Lembre que a ligação química ela é feita por elétrons, geralmente na camada de valência. Então, os elétrons eles não vão ficar estáticos, eles não ficam parados ali, né? Tem um movimento para que a ligação química aconteça. Então, nesse caso aqui, essa dupla ligação ela é feita de pares de elétrons, né? É uma nuvem eletrônica. Ali eu tenho elétron, e esses elétrons eles vão se movimentar, eles não ficam parados. Então, é provável que eu tenha essa dupla, ela pode vir para cá, essa dupla para cá, ou essa dupla para cá, certo? Eu posso ter essa movimentação aqui dentro. Então, esse anel aromático aqui, né? Esse hexágono com esse círculo no meio vai indicar justamente a rotação, a movimentação dessas nuvens eletrônicas das duplas ligações. Quando vocês forem fazer o vestibular, né, ou estiver prestando vestibular para alguma instituição que tenha prova discursiva, que você tem que desenhar ali, gente, sempre prezem por desenhar essa fórmula aqui, que essa é a forma mais correta, né? Geralmente o avaliador ele não gosta muito que você desenhe dessa maneira aqui. Sempre o mais legal é você desenhar dessa forma, porque isso mostra que você realmente sabe do que você está falando, né? Agora, uma fonte de hidrocarboneto aromático importante, né, é a hulha. Ela, se destilada, né, ela pode ter o estado sólido, líquido e gasoso. E o mais importante ali é do estado gasoso, onde que eu tenho combustível aqui, ó, metano, né, CH4, H2, tá vendo? Então, toda vez que falar de hulha, né, geralmente isso cai no Enem, ali, você pode saber que está falando de um hidrocarboneto aromático, né? Não um hidrocarboneto qualquer, não. Tá falando de hidrocarboneto aromático, ok? E aí, gente, beleza. Quando a gente tem agora o anel aromático, o anel benzênico ali, ele é substituído. Quando é substituído, né? Como que a gente faz para dar um nome? Observem, beleza, se eu tiver só esse daqui, olha, se eu tiver só esse daqui é o benzeno. Ok. Mas o que eu faço com esse radical metil que está aqui fora, né? Bom, esse daqui vai ser o metil benzeno, ou comumente também chamado de tolueno. Gente, tolueno é um composto extremamente tóxico, cancerígeno. Então, e ele tem na gasolina, por exemplo, na parte dele também tem na gasolina. E aí, gente, o que acontece? Né? O benzeno ali ele é tóxico, cancerígeno e geralmente as pessoas que trabalham como frentistas elas deveriam usar um equipamento de proteção individual ali como máscara, né? E não é qualquer máscara e gosta de tecido, precisa ter uma máscara que tenha um filtro especial para filtrar esses compostos. Por quê? Porque ao longo, pensa, a pessoa trabalhando ali 8 horas por dia, 7 dias por semana, durante 10, 15, 20 anos. Algum malefício para a saúde, isso pode trazer um malefício para a saúde ao longo do tempo, né? Não é assim, a pessoa cheirou gasolina e vai ter câncer, né? Mas se isso se repete ao longo da vida, durante muitos anos, vários anos, provavelmente isso vai trazer, sim, algum prejuízo para a pessoa, sim. Tem gente que tem até dor de cabeça, só de cheirar ali já... Sim, sim, né? Sobretudo agora, né? Nesse momento agora, que com certeza eles deveriam usar, além, né, de máscara, sim, por conta do coronavírus também, deveriam usar protetor facial ali, né? Mas isso, mesmo antes de ter essa pandemia, era importante que esses profissionais, né, que têm contato direto com esse tipo de substância, usassem equipamentos de proteção individual específicos, né, não é qualquer, né?
Mas, enfim, né? Se a gente tiver agora, voltando aqui, né? Se a gente tiver dois substituintes, pessoal, aqui, 1, 2 aqui, olha, e tiver eles em posições diferentes, esses compostos vão receber nomenclaturas diferentes também, né? Se eu tenho aqui o substituinte 1, 2, né? Dimetil, porque eu tenho 2, metil, porque eu tenho 2 metis. Então, se eu tiver 1,2 na posição orto aqui, olha, eu tenho posso ter 1,2 de metilbenzeno ou ortodimetilbenzeno, também serve. Se estiver na posição 3, olha, eu posso ter 1,3 meta de metilbenzeno, ou se estiver na posição 1,4 aqui, ó, 1 e 4, eu posso ter 1,4 para de metilbenzeno, ok? Por último, agora, gente, também, se eu tiver dois anéis aromáticos juntos, como que é o nome? Quando eu tenho dois anéis aromáticos juntos, eu vou ter aí um metilnaftaleno, correto? Então, olha, no metilnaftaleno, eu posso ter que, se o substituinte estiver na posição vertical aqui, olha, estiver na posição vertical, ele vai ser chamado de alfa. Agora, se ele estiver na posição horizontal aqui, ó, tá vendo? Nessa posição aqui, ó, vai ser chamado de beta. Então, ó, alfa-metilnaftaleno indica para mim que o carbono, que o radical está na posição alfa. Beta-metilnaftaleno significa que esse carbono ali está na posição ali, ó, horizontal, ok? Vertical e horizontal. Gente, no mais, era isso que eu gostaria de trazer para vocês, né? Espero que isso tenha ajudado, eu tenho dado o melhor que eu posso para preparar as aulas sobretudo, dar esse momento síncrono nessa aula síncrona, gravar e tentar colocar essa aula para vocês lá no AVA. Eu tenho notado que vocês têm ido muito bem até agora, né? Tem feito todos os trabalhos, né? Tudo que eu tenho pedido, vocês têm feito. Então, vocês estão de parabéns por não desistirem, mesmo nesse momento difícil de pandemia, né? E eu acho que esse é o grande aprendizado, tanto para vocês, alunos, quanto para nós, professores, tá? Eu vou encerrar por aqui a nossa aula de hoje, eu vou parar de gravar agora, para que o vídeo não fique muito grande e a gente consiga postar lá no AVA, tá? Só um minutinho. Vou parar de gravar aqui.